É um prazer, viu? Foi uma satisfação enorme quando eu recebi esse convite do Paulo para poder estar aqui falando para vocês sobre esse assunto que, de certo modo, acaba sendo muito frequente no consultório, né? Às vezes parece um pouco estranho, porque um médico do esporte está falando para vocês sobre hormônios e não os próprios florquistas. Imagino para vocês que a gente precisa entender um pouco sobre endocrinologia ou esporte, a gente precisa entender um pouco dos pacientes que me procuram, muitas vezes com alguma intenção de utilização desse tipo de substância, ou de pacientes que chegam ao consultório com graves problemas por utilização de medicações hormonais. Então, acaba que o médico do esporte ele tem que estar preparado para uma orientação para esse paciente, para uma condução de complicações que existem aí encontrar. E vocês, principalmente, vão ter contato, okay? Principalmente da parte laboratorial desse tipo de alteração desse reflexos que hoje é cada vez mais frequente. Eu não conheço especificamente as informações os donos gravam cada mês pós-graduação do esporte, pós-graduação também podem ter um coach de fisiculturismo, também tem uma pós-graduação em fisiologia de performance pela Unifesp, pós-graduação em intervenção em dor pelos FETROS e pós-graduação em medicina clínica da dor também pela MAF. Tá? Então, quero dizer para vocês que não tem nenhum conflito de interesses em passar a essa tarefa que todos vocês hoje. E a gente precisa, primeiramente, compreender o que é a ordem. E nada mais é do que mensageiros, né? Que são produzidos por glândulas em órgãos e que vão atuar, né, à distância para uma ação em órgãos e diferentes sistemas do corpo. E por que é tão importante, então, a gente começar a falar sobre esse assunto? Porque na mídia, está vendo todos os dias, tem algum hipótese que está cá por algum motivo, tem alguma complicação de alguma atleta que foi encontrado com a presença de interessante. A gente acaba vendo, né, as pessoas com infecções do corpo, independente dos meios da pessoa que elas são dados. Então, é cada vez mais frequente, né? A gente ouve os chips, né, que a gente teve toda essa repercussão crescente de pessoas quererem essa utilização dessa forma de extração de hormônio. E será que isso está certo? Será que a gente não vai fazer a realização disso? Não, as sociedades médicas estão todas realmente contrárias. A gente não pode usar hormônio para estético, e isso é realmente uma má prática de medicina, né? E é importante a gente tentar entender do levantamento feito no segundo relatório sobre própolis, foi lançado em 2014, vou estar em 2005. Os esteroides eles são colocados com um tipo de droga e apesar de não ter uma prevalência tão alta quanto outras formas como o álcool, a cocaína, a maconha, mas está aí nas listas. A gente encontra realmente uma associação dessas substâncias, do que eu posso dizer que alguns pacientes realmente apresentam dependência química em relação ao uso de esteroides. Existe um perfil de pacientes que ele não consegue se enxergar e não consegue ver a vida dele sem a utilização dessa medicação. Então, a gente tem muito trabalho na área que mostra essa dependência psíquica em relação à utilização de testosterona. E não dá para geral masculinos, principalmente, sem falar dos esteroides heterogêneos, anabolistas. E nada mais é do que compostos que precedem ou que derivam da testosterona. E para a gente lembrar
um pouquinho, testosterona é produzida do homem, né, 95% nas células de peito, localiza no intestino. O restante dessa produção, né, vai ser das supracanais e na mulher nos ovários. E a gente precisa, então, entender essa diferença. Que essa substância é permitida. Algumas delas são permitidas pelo outro país. Se a gente tem essa permissão, deve haver alguma utilização terapêutica para essa medicação. E quando que a gente vai utilizar, então? O uso terapêutico vai ser nas situações de deficiência natural. Então, eu posso ter um paciente de jovem que realmente ele pode ter uma deficiência de testosterona. Ele pode ter um tipo de situação que a gente chama de hipogonadismo, por diferentes tipos de etiologias. A gente tem confessos de atrofia muscular significativa, os pacientes com SIDA, com AIDS, a síndrome, podem apresentar uma caquexia extrema. E a gente pode fazer recomendação de utilização esses trabalhos em pacientes com DPOC grave, com utilização também de esteroides hidroxietilmoídos também, para melhora de divulgação ocular. Agora a gente vê muitos trabalhos clínicos com outros tipos de situações que já não são mais utilizadas. Utilização em obesidade, câncer de mama. Então, assim, já existem algumas situações que já extrapolam um pouco o que a gente vê como uma homeopática, realmente. Agora, a situação de doping é o que a gente precisa considerar, porque está muito frequente na sociedade. Já se discute isso de longa data, que é a Sociedade Internacional a esse tipo de controle de utilização de substâncias ilícitas pelos atletas ou suas situações que podem até promover algum tipo de ganho fora do ser permitido para o atleta realizar. Então, o uso do esteroide ele vai trazer algum tipo de ganho no desempenho. E a gente tem hoje também essa questão do ganho estético. E olha só, tem muita substância. São muitas. E cada vez mais, a gente ainda começa a ver algumas substâncias novas que conseguem ser produzidas. E por isso é tão importante dentro das estratégias de controle de LOL, que o LADA faz, guardar essas amostras. Vocês vão ver mais à frente, eu vou apontar para vocês como que é feito esse controle, por exemplo, de amostra que são guardadas por um período de 10 anos. Por quê? No momento, hoje a gente pode não ter a tecnologia suficiente para detecção de algum tipo de substância. Mas daqui a 10 anos pode ser que tenha. Esse atleta pode ser penalizado lá na frente. Assim como isso já aconteceu no passado e que, em alguns casos, o atleta, anos depois, foi penalizado. Bem, passar aqui para vocês. É importante, quando a gente está falando de hormônios, a gente pensar na via de administração. Porque a via de administração ela vai fazer diferença no tipo de repercussão que a gente vai ter de alteração laboratorial. Quando a gente está falando na via oral, eu vou dar um exemplo para vocês, do tipo de esteroides da classe dos 17-alfa-alquilatos. Quando a gente fala em voo, a gente está falando de uma via de sobrecarga hepática maior, porque eu tenho ali o efeito de primeira passagem. Consequentemente, a gente vai ver maior elevação de enzimas hepáticas. TGO e TGP vão subir, fosfatase alcalina, gama-GP vão subir. Então, a gente vai ver isso com mais frequência do que a utilização da realização por via parenteral intramuscular. Então, é muito mais frequente esteroides como oxandrolol, estanazolol, que são medicações que podem ser utilizadas por via oral e que podem trazer esse maior prejuízo em função à sobrecarga hepática. E a gente tem aí formas transdérmicas, que aí obrigatoriamente vai ser na forma da testo em si, que podem ser no dia.
Bem, isso foi, então, um dos pontos que eu coloquei para vocês, né? Que aqui ou não a gente vai ter esse problema também pela passagem. Mas, em geral, são drogas de boa absorção gástrica, né? Porém, com maior hepatotoxicidade. Já havia intramuscular, o tempo de meia-vida vai depender do tamanho da cadeia de carbonos. Então, se eu tenho uma substância com uma cadeia de carbonos menor, eu vou ter um tempo de meio-vida diferente. Vou dar para vocês uma substância que a gente encontra em farmácia, Duradeston, Deposteron. São substâncias com meia-vida em torno de 7 a 10 dias. Agora, o outro é o pondecanoato de testosterona, que já vai ter aí um tempo de meia-vida em torno de 3 meses. Então, para cada uma das situações clínicas, são indicações diferentes que a gente vai ter. Então, esse tempo de meia-vida é importante a gente levar em consideração quando a gente está em algum tipo de situação para utilização dentro da rede. A via transdérmica, como eu disse, é invariavelmente o uso da testosterona. É feito de uso diário e tem, então, uma curta duração. Vejam só, por que é importante, às vezes, eu entender isso da via transdérmica, né? Porque se o meu paciente está numa reposição transdérmica, ele tem tempo de meia-vida muito curto. E aonde que esse paciente vai fazer a coleta do exame de sangue para eu poder ver realmente a resposta, a efetividade de resposta terapêutica? Aquele senhor aí está precisando fazer a reposição, que horas que ele está indo fazer a coleta? Que horas que ele aplicou pela última vez? É muito comum, às vezes, não haver orientação para o paciente. O paciente não é orientado o horário que ele vai passar. Bom, o senhor tem que passar, o senhor passa, espera um determinado tempo, espera aí uma horinha mais ou menos, o senhor vai lá para coletar o seu exame. Aí eu consigo entender quanto eu estou conseguindo dar de reposição para esse paciente para realmente saber se a resposta está sendo satisfatória. Por quê? Se esse paciente só aplicou na noite anterior, ele foi, dormiu, suou, passou, tirou todo o gel, foi lá coletar o exame. No dia seguinte, vai dar baixa. Então, aí realmente não vai trazer para a gente a efetividade do exame de laboratório. A gente tem que trazer essa informação para o paciente. E é importante a gente entender, dentro da via de metabolização da testosterona, a gente acaba tendo no final a ação. Vou descrever tudo isso aqui com vocês, mas é importante a gente destacar duas enzimas: a 5-alfa-redutase e a aromatase. A testosterona, então, ela pode ter esse duplo caminho, né, dentro do seu processo de transformação e eliminação. Então, quando a gente está aqui com a ação da 5-alfa-redutase, vamos lembrar, tem uma medicação que chama bloqueadores da 5-alfa-redutase, finasterida e dudasterida. São medicações que vão ser utilizadas para a gente fazer o quê? Diminuir a produção do DHT, que é um derivado, então, da testosterona. DHT que é responsável por dar o estímulo para queda de cabelo, acne e pele oleosa, certo? E estímulo prostático. Então, tem uma potência de ação enorme, né? Mas essa é a enzima, então, que vai fazer para a gente essa modificação da testo. E, além disso, a testosterona ela pode também ser convertida em estradiol. Então quer dizer que esse paciente, se eu estiver dando uma sobrecarga de testosterona para ele, será que esse paciente vai converter muito estrogênio? Vai converter muito estrogênio. Então ele pode ter algum tipo de sintoma relacionado a hiperestrogenismo? Pode. Ele pode começar, por exemplo, a ter ginecomastia. O estímulo de glândula mamária é proporcionado pelo aumento do estrogênio. Posso começar a ter aumento de defósito em regiões onde, teoricamente, seriam lugares para armazenamento de gordura feminina. Então, a gente tem os efeitos da aromatização. Exemplo de medicações que podem atuar, né, anti-aromatase, clomifeno, tamoxifeno, são medicações que vão agir nesse sentido. Bem, e é importante a gente também entender, dentro da farmacodinâmica, que a testosterona ela vai ser transportada ligada a algumas proteínas. Uma delas, que vocês veem aí na parte laboratorial, é a SHBG. A proteína que vai nos ajudar ali, quando a gente vai fazer o cálculo de testosterona livre,
A gente tem que entender quanto de SHBG que esse paciente tem para realmente a gente fazer a dosagem correta para saber ali o valor de testosterona livre. Lembrando que aproximadamente 2% está livre no plasma. Então, se eu elevo a minha SHBG, eu reduzo a minha quantidade de testosterona livre. Então, eu tenho menos efetividade de testosterona. Se eu aumento, então, esse SHBG, eu tenho mais testo livre, tenho menos ação de testo, esse paciente pode manifestar sintomas de baixa ação de testosterona. Certo? E existem situações que podem fazer com que essa SHBG se eleve. Inclusive, tem algumas medicações que podem provocar isso. E só trazendo a informação do que a gente já discutiu em relação ao DHT e aromatase. Bem, e o que a testosterona ela pode provocar, né, no nosso corpo? Ela aumenta a síntese proteica por uma ação direta no RNA mensageiro. Faz uma estimulação da expressão do gene da IGF-1, proporcionando um balanço nitrogenado positivo. Se eu gero balanço nitrogenado positivo, eu estimulo síntese proteica. E eu tenho a ação de um efeito anticatabólico. Então, eu minimizo a perda de músculo. Por isso é que muitas vezes esse desejo da utilização nos processos de emagrecimento. E aí o paciente ele acaba emagrecendo e não perde massa muscular. Daí que vem esse mito de que testo emagrece. Testo não emagrece. Não tem esse efeito emagrecedor. Tem uma ação sobre o sistema nervoso central. Por quê? Porque eu tenho estimulação de catecolaminas. As catecolaminas vão dar uma estimulação. Vai fazer um estímulo no sistema nervoso central, gerando esse estado de mais alerta. É aquele efeito de bem-estar que a pessoa fala que sente quando faz a utilização. Tá vendo que a gente está dizendo umas coisas assim, efeito de bem-estar, tudo bem? Parece muito quando a gente está falando de uma droga, né? Tá vendo que isso traz realmente essa sensação toda desse bem-estar, de super-homem, super-mulher. Isso realmente é o que os pacientes descrevem, né? E por que tanto querem continuidade. Ele é um estimulador de síntese óssea, e olha que um dado importante, que a gente vai ver a alteração lá no hemograma, ó, estímulo de eritropoiese. Então a gente vai ver aumento de hematócrito. Então, algumas hemoconcentrações que a gente vai ver muito frequente no laboratório, ó, tá aqui. Se eu estou aumentando celularidade muscular, eu vou aumentar a celularidade também de glóbulos vermelhos. Então, como eu falo, nada é inerte. Está subindo a massa muscular, mas está subindo isso aqui. E por que muitas vezes a gente vê casos de infarto, casos de AVC, casos de oclusão arterial em usuários crônicos de testosterona? É isso aqui. Essa é uma das coisas mais graves. É isso que muitas vezes a gente precisa encaminhar o paciente para cá, para o Engol, para fazer sangria. Porque o paciente está com o hematócrito lá em cima. Tem que mandar para cá para tirar. Tem que fazer sangria. Não tem outro jeito. Porque até a síntese de produção de glóbulos vermelhos vai ter uma duração ali de ainda de uns 90 dias de ação. Para a gente ter hemocatarese daquilo que foi produzido, só vai reduzir daqui 90 a 120 dias. Então, ó, está continuando a subir. E o risco desse paciente fazer um fenômeno vascular, ou uma oclusão arterial por um trombo, ou por um êmbolo? Bem, então, só para a gente entender, né, a testosterona, o esteroide, ele vai se ligar num receptor no plasma, ele vai conseguir fazer essa passagem, a ação sobre o RNA, estimulando então o processo vai estimular a transcrição e, por fim, a tradução com formação de novas proteínas, em especial proteínas musculares. Então, quando a gente fala sobre o efeito anticatabólico, é porque ele age de algumas maneiras. Ele é um antagonista de receptores de glicocorticoides, quando usado em doses suprafisiológicas. E os glicocorticoides, veja que interessante, eles têm por si, eles têm uma ação de gliconeogênese e de catabolismo proteico. Então, se eu bloqueio o receptor do glicocorticoide, eu diminuo a ação do glicocorticoide automaticamente, eu diminuo a ação
catabólica. Por isso é um anticatabólico. E o que eu posso provocar em outros hormônios? Como é que vai ser essa ação, né? A testosterona, ela estimula a síntese de GH, hormônio importante que a gente tem que pensar, que é produzido durante o solo, durante a fase REM do solo, né? A gente vai ver também aumento de GH. GH que ajuda a melhorar a pele, cabelo, unha, ajuda também com a lipólise. A gente tem aí, é um hormônio lipolítico, né, o GH. Estimula IGF-1. E a gente vai ter ação sobre hormônios hipofisários. Uma inibição de LH e FSH e também de hormônios tireoidianos. Olha que interessante. Usuários crônicos de esteroides anabolizantes podem ter uma redução da ação tireoidiana. A gente pode ver situações de hipotireoidismo. E para completar, esses atletas, os usuários, muitas vezes usam o hormônio tireoidiano para ajudar a aumentar o metabolismo para ver se queima gordura. Então, tem tudo isso ainda que ainda pode utilizar. Fazendo ainda mais inibição da síntese natural. Vira uma salada, né? Essa ação sobre o LH e FSH é muito importante a gente entender isso aqui no homem. Porque, vamos lembrar, né? Lá a gente tem o hipotálamo faz a síntese de GNRH, o GNRH vai agir lá na hipófise anterior, e aí a hipófise anterior produz dois hormônios em especial aqui que a gente precisa entender, LH e FSH. FSH vai agir para a síntese ali de espermatozoides. Então quer dizer que se eu tiver um processo vamos só entender aqui primeiro, se eu tiver um processo de inibição dessa síntese, eu vou diminuir espermatozoide, lá no espermograma vai estar com contagem mais baixa? Exatamente. Então o FSH ele faz isso, vai lá nas células de Sertoli e estimula a espermatogênese. E o LH vai nas células de Leydig e estimula a síntese de testosterona. Tá, e a testosterona ela faz o autocontrole, né, da sua liberação aqui pela hipófise anterior e por assim vai adiante. Se eu introduzo uma testosterona de fora, o que eu vou fazer? O meu corpo entende como se eu estivesse produzindo muita. Então, estou com excesso de testo. Estou com excesso de testo, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui, vou diminuir aqui. Diminuo para diminuir esse efeito de estimulação. Automaticamente, a minha própria testosterona ela vai cair. E se esse usuário de testosterona tirar a testosterona? Ele parou de usar. Então agora, além de não ter a testo que ele administrava, ele não vai ter a própria. Então ele fica sem a própria testosterona e fica sem a outra. Por quê? Porque bloqueou a produção de LH e FSH. Tem casos que a máquina humana, ela é tão maravilhosa que tem situações que o próprio corpo consegue voltar à produção. Mas tem paciente que vai ficar bloqueado. E a gente tem um certo trabalho, às vezes, para fazer estimulação, para ver esse paciente voltar a sintetizar LH e FSH. E isso aqui é uma das coisas que aí a gente começa a falar em outros riscos, né? O risco cardiovascular dessa utilização suprafisiológica de testosterona. A gente vai ver e isso não só, viu, gente? Quando a gente fala do suprafisiológico, a gente precisa também entender, por exemplo, pacientes trans, eles em fase de transição, né, para o trans masculino, né, eles também vão ter esses efeitos. Então, o homem trans, ele vai apresentar essas alterações também. Por quê? Está sendo utilizado uma quantidade suprafisiológica de hormônio. Então, a fase de transição deles, a gente vai verificar esse tipo de alteração laboratorial também. Então, vamos entender. Dentro do perfil lipídico, a gente vai ter uma redução da síntese de HDL e um aumento da síntese de LDL. Isso aqui, para nós, é uma bomba, né? Então, aumenta o risco cardiovascular. Esses altos níveis de LDL vão proporcionar inibição do GMP cíclico e redução de óxido nítrico. O que eu estou fazendo? Além de eu estar
com elevada taxa de LDL, eu estou deixando o meu vaso mais estreitado. Eu não estou tendo vasodilatação. Olha aí, por que às vezes, por que saiu na mídia aí agora que teve um atleta que infartou? A gente começa a entender. Eu aumento a agregação plaquetária, porque eu vou estimular trombina e tromboxano A2. Além de aumentar também a quantidade de prostaciclinas. Então, eu estou trazendo mais processo inflamatório. Esse paciente está mais inflamado. Eu gero também um efeito de aumento da pressão arterial. Vamos lá, a gente falou agora há pouco de estimulação de catecolaminas. As catecolaminas elas vão estimular o sistema nervoso central, mas também tem um efeito sobre a pressão arterial. Além do que, eu estimulo a produção de quinina. Se eu estimulo a produção de quinina, eu estou aumentando aquela retenção hídrica. A gente tem que lembrar que esse paciente é um paciente, em geral, retido. É aquele paciente que depois que ele interrompe, que você tira a testosterona dele, ele desespera. Porque dali ele vai perder uns 3, 4 quilos imediato. Foi massa muscular? Não foi massa muscular, foi água. Foi a água que foi embora, foi o efeito da renina, a retenção hídrica que ele estava fazendo. Então era tudo essa ação. Pacientes que, quando você faz essa retirada dele, estava com edema pré-tibial, estava fazendo a membro inferior, apertava lá, ó, tinha o cacifo. Então tudo isso são efeitos da retenção hídrica. Bem, então a gente pode perceber que essa elevação dos níveis, né, os usuários de esteroides anabolizantes, eles vão ter níveis realmente mais baixos de HDL e vão ter níveis mais elevados de LDL e também do colesterol total. E aí a gente já citou um pouco sobre isso, né, desse aumento da eritrocitose, trazendo como consequência uma elevação dos níveis de hemoglobina e hematócrito, aumentando assim, né, o risco dos eventos vasoclusivos. Hepático, a gente já trouxe um pouquinho, né, sobre isso, pouco presente quando a gente está utilizando a via parenteral de administração, e vai trazer uma elevação das enzimas hepáticas, pode trazer também como consequência, a gente pode ver em alguns usuários, perícia colestática, e assim a gente vai começar a ver também elevação dos níveis de bilirubinas. E quando a gente também vai observar efeitos que pode gerar na carcinogênese, a gente também tem, quando a gente fala sobre o efeito hepático dessas testosteronas, está relacionado principalmente à inibição da citocromo P450. E falando um pouco, então, sobre a reposição nos idosos. Se eu tenho, na verdade, um diagnóstico de hipogonadismo, beleza, esse paciente ele pode receber testosterona, mas hoje existe uma chuva de diagnóstico de hipogonadismo. Se é visto um valor baixo de testosterona, não tem que repor a testosterona. Vai ter que repor. Não. Para fechar, hipogonadismo é uma síndrome. A síndrome não é baseada só no valor de testosterona baixo, que em geral ali 230, e que a gente precisa de duplas amostras diferentes para a gente fechar o diagnóstico. Então, em 2 momentos distintos, a avaliação fatorial com taxa menor que 230. Esse paciente precisa ter outros sintomas: indisposição, baixo libido, dificuldade de ereção, perda de massa muscular, sonolência. Então são vários, é um conjunto de situações que a gente precisa também levar em consideração para ver se realmente é um hipogonadismo. E a gente vai fazer isso através da investigação laboratorial, pedindo a testosterona, mas é importante também entender a dosagem de LH e FSH, para que a gente possa diferenciar o problema na hipófise ou o problema no testículo. Essa dosagem desses exames vai ajudar a gente a entender o local de origem. Então, trazendo para você justamente, né, a gente pode também visualizar nesse paciente a presença de anemia.
Então, olha, a associação anemia, testo baixa, com valores de testosterona total menores que 230, situação de baixo libido, esses outros sintomas que eu citei para vocês, podem fazer sentido a gente realmente pensar no hipogonadismo. Mas existem riscos, né? Mesmo a gente utilizando ali essas a aplicação programada para esse paciente, por exemplo, a gente tem o mecanoato, que em geral esses pacientes são que a gente vai utilizar, meia vida de 3 meses. Mas tem paciente que, às vezes, mesmo usando de 3 em 3 meses, a gente vai começar a ter eritrocitose, posso ver acne, e aí a gente vai aumentar alguns outros riscos, como o câncer de próstata, posso ter a redução de fertilidade. Agora a gente já entende o porquê da redução de fertilidade, porque o FSH acabou sendo inibido, diminui a espermatogênese. A ginecomastia, se eu fizer um sintoma de aromatização, porque está em excesso, o hormônio. Calvície, em geral nas idosas já vai ser alguma coisa que já não vai ser tão um problema tão grande, né? Na maioria a gente já vê, né, carequinha. E eu posso induzir ou agravar também a apneia do sono com essa utilização. E nas mulheres, né? As mulheres, a gente precisa entender que a produção de testosterona ela é feita pela suprarrenal e pelos ovários. E a gente tem alguns precursores, né, dessa produção, que é o DHEA e o DHAS. Outras formas que a gente vai ter também desses precursores, a androstenediona e o androstenediol. Posso também ver a presença do 11-beta, hidroxiandrostenediona. E é importante a gente entender que essas substâncias são produzidas pelas duas glândulas e nós vamos ter a conversão periférica da testosterona da mulher. Então, muitas vezes não é feita essa produção direta ali pela glândula. Vai haver essa produção dos precursores e a conversão na periferia em torno de 50%. E é importante a gente entender que, à medida em que a mulher que vai passando o avançar da idade, há um efeito realmente, né, com a redução das taxas hormonais de declínio na densidade mineral óssea. A testosterona ela pode ter, sim, um efeito vasomotor, agir sobre a função endotelial. A gente viu a ação que a gente pode ter nos slides anteriores, e também um efeito sobre a resistência vascular periférica. E aí eu me questiono aqui com vocês em relação à questão de dosagem de testosterona em mulher. É uma coisa muito questionável, porque os testes, acho que vocês podem trazer isso com mais riqueza de detalhes para mim, porque os testes muitas vezes não foram programados e adaptados para dosagens mínimas. Os testes foram preparados para realização em dosagens maiores. Então a gente ver um resultado de testosterona muito baixinho ali na mulher e a gente diz, nossa, está com deficiência de testosterona, não necessariamente é muito fidedigno. Os testes não foram feitos para aquela programação em tão pequena dose. Dizer que a mulher precisa de reposição de testo para esse motivo. Mais uma vez digo, isso é uma má prática. Existem indicações para reposição, embora também em uso off-label. Isso não há nenhum tipo também de liberação pelas sociedades médicas de utilização da testosterona na síndrome de libido hipoativo. Hoje existe a prática de utilização, é importante que se feche essa síndrome para que a gente possa realmente caracterizar como a síndrome de libido hipoativo, para que a gente possa aí sim iniciar essa reposição. De que é isso que a gente queria dizer nesse. Bem, vamos falar um pouco sobre esse outro hormônio que a gente vê muito ser comentado, principalmente nesses pellets, nesses glucónides hormonais, que é a diestrinona.
O que é a gestrinona? A gestrinona ela é um progestágeno, mas ela é um progestágeno diferente. Ela tem uma ação que é agonista dos androgênios. Por quê? Porque ela vai agir de um modo antiprogesterônico e de um modo antiestrogênico. De que maneira? Reduzindo os níveis de SHBG. Vamos lá então. Se eu estou reduzindo os níveis de SHBG, eu vou deixar quem mais livre? Testosterona. Automaticamente eu vou ter uma ação da própria testosterona na mulher, ela vai então ficar mais ativa, ela está mais livre, ela vai conseguir agir mais nos receptores. Então por isso que ela tem uma ação pró-testosterona, reduzindo os níveis de SHBG. Bem, mas existem utilizações realmente clínicas para o uso da gestrinona e a principal é a endometriose. Falando um pouco sobre o controle antidoping, eu acho que é uma informação importante da gente falar. Eu quis adaptar, na verdade, esse slide para trazer para vocês realmente as técnicas, né, que podem ser utilizadas para a detecção, né, de substâncias nos testes e nas amostras dos atletas, e passa por toda aquela série de momentos, né? Identificação de amostra, detecção, e aí se faz a quantificação. Bem, e como é que é feito isso, né, no caso dos atletas em específico? É feita uma seleção aleatória dos atletas. Uma vez que a gente faz essa notificação deles, existe aí vai ser feita essa notificação de que vai ser realizado o teste. Esse paciente recebe uma hidratação e isso está lá. Os oficiais do Comitê Olímpico Internacional vão estar ali do lado desse atleta. Esse atleta não sai mais das vistas dos seguranças do comitê. E aí vai ser feita a coleta de duas amostras, a amostra A e a amostra B. Bem, isso é feito tudo numa forma de cadeia de custódia. Essa amostra vai ser coletada e vai ser colocada de uma forma de encaminhamento em cadeia de custódia, com identificação toda adequada para análise instrumental. Chegou lá na análise, nós temos a amostra A. Se essa amostra deu negativa, a B é descartada. Hoje, isso aqui é um pouco questionável, porque existem amostras que às vezes ficam guardadas, como eu disse para vocês, para que se possa fazer uma testagem a longo prazo. Mas, em geral, acontece realmente esse descarte. E se a gente tem positivo, bem, esse atleta tem direito à resposta. Vamos pegar a amostra B, vamos testar a amostra B também. Sendo positiva, é feita, então, a decisão da penalidade, e esse atleta tem direito a recorrer também, né? Uma coisa que eu sempre digo para os meus atletas é a necessidade de guardar rótulo de suplemento. Tudo que eles vão usar, meus atletas têm que guardar rótulo. Eu peço para guardar rótulo por anos. Porque se em algum momento aparecer alguma coisa no exame de algum deles, a gente vai buscar o que utilizou, ou quando utilizou, para tentar de alguma maneira justificar que foi uma contaminação. Mas é muito importante. E hoje o que a gente vê muito, a gente vê demais contaminação de suplemento com hormônio ou com outras substâncias. Isso acontece muito. Uma coisa muito prevalente também é da manipulação. Atleta mesmo, federado, atleta que faz competição, que tem possibilidade de antidoping, não usa manipulado. Não dá para a gente poder utilizar, correr o risco desse atleta ter qualquer tipo de contaminação. Isso é uma penalidade enorme para ele, para o médico, para toda a equipe. Bem, então, a análise laboratorial dessas amostras, ela vai passar, então, por a gente pode ter duas fases, né? A fase 1, que é a fase onde essa amostra vai passar por uma conversão enzimática, e aí a gente vai ter produtos mais polares, e a fase 2 são produtos, então, de metabolização para excreção, que ficam ligados ao sulfato e ao ácido glicurônico. Um exemplo que vai ser o uso da glicuronidase para a gente conseguir fazer a detecção. Então, pessoal, os
A situação de baixos níveis de testosterona, ela pode acontecer por todas essas situações. A gente pode ter o hipogonadismo, alteração de hipófise, paciente obeso, paciente estressado, deficiência nutricional, medicamentosa, uso abusivo da testosterona, tumores, infecção, quimioterapia e idade avançada. São todas situações que a gente vai poder enxergar esse déficit, né? É um espectro muito amplo. E assim, testosterona foi isso, né? Acaba que assim, é muita informação, acho que a gente tem muita coisa. O maior volume para a gente dizer realmente é relacionado à testosterona. E aí agora a gente vai começar a entrar um pouco para falar da ação dos estrogênios e dos hormônios femininos. Não é tão grande, eu quis trazer uma pincelada para vocês para entender um pouco em relação a essas fases cíclicas, né? Mas acho que deu para a gente entender essa ação, principalmente a ação suprafisiológica, que é quando a gente vai ver mais alterações laboratoriais e clínicas do paciente. E quando a gente fala nos hormônios femininos, é impossível a gente não pensar nessa ação cíclica, onde a gente realmente vai começar a ver, né, a curva de alterações do FSH, onde a gente vai começar acompanhando junto com isso a elevação do estrogênio. Quando a gente tem o aumento do pico de LH, a gente vai ter ali a ovulação, e depois é dado por continuidade, por polúteo, fazendo a síntese de progesterona, levando a toda essa alteração endometrial durante esse curso aí de aproximadamente 28 dias. E é isso que traz para a gente as variações, às vezes, das dosagens de estrogênio e progesterona, que vai ser dependente da fase cíclica em que a mulher se encontra. E aí, pensando nas alterações laboratoriais e que a gente pode enxergar dentro dos hormônios femininos, é importante que a gente entenda sobre menopausa. A menopausa é o último ciclo menstrual da mulher. Pode acontecer formas variáveis, em geral aí entre 43 e 57 anos, e é acompanhada por uma série de sinais e sintomas, né? Entre eles, sintomas vasomotores, os fogachos, acompanhado também de atrofia urogenital, onde vai ter ali como ressecamento vaginal, que pode trazer como consequência dor durante o coito, aumento do risco cardiovascular, e a gente vai ver o porquê, né, qual a importância que o estrogênio apresenta dentro dessa prevenção de riscos cardiovasculares. A gente pode ter uma perda da densidade mineral óssea, levando à possibilidade da osteoporose, e, consequentemente, além disso, a gente vai ver alterações do humor, com labilidade emocional, e sintomas de insônia. Então, assim, é um conjunto mesmo que a paciente que chega, que está nessa fase, é todo o pacote, né, que ela vai apresentar. Essa mulher, ela apresenta tudo isso, todo esse conjunto, né? E muitas vezes ainda tem que ouvir ainda, ou do marido, ou de alguns outros profissionais, que ela está exagerando. Coitada. Então, ela está pedindo e está gritando socorro. Está pedindo socorro e ajuda, mas muitas vezes é mal compreendida. Bem, então, é importante a gente entender que o estrogênio, ele é cardioprotetor. O perfil lipídico, quando a gente vai ter essa deficiência estrogênica, ele é pró-aterogênico. Então, durante a fase de menopausa, é isso que a gente vai ver. É uma predisposição à formação de placas. E aí, já põe ou não repõe? Houve um momento em que se recomendava a reposição hormonal para toda mulher. E qual que era o objetivo? Porque foi observado que havia uma melhora do risco cardiovascular dessa mulher se eu fosse repor. Faz sentido, a gente acabou de ver, se a mulher está menopausada, aumenta o risco cardiovascular dela, se eu repor, eu vou melhorar. Beleza. Mas não é isso que se observou em estudos em larga escala. Por quê? A gente não via isso como uma ação
de prevenção primária. Então, não se observava realmente, na verdade, as mulheres que faziam o uso de reposição hormonal, esse conjunto tão grande, começou-se a perceber que, na verdade, aumentou-se o risco cardiovascular dessas mulheres. Por isso é que hoje são situações muito pontuais e específicas para se indicar reposição hormonal na mulher. Não se indica para todo mundo. Se a gente tiver condições de controlar os sintomas, né, dessa fase da menopausa com outras substâncias, exemplo, flavonoides e etc., a gente vai optar por isso. Até porque a gente ainda tem um outro fator. A gente pode aumentar risco de neoplasia de útero, a gente pode aumentar risco de neoplasia de mama com essa reposição estrogênica. E na maioria das vezes, como é que vai ser quando for realizar? Pode ser feita em uso isolado do estrogênio e em associação com progesterona. Quando em associação com progesterona? Sempre que tiver útero. Então, sempre que a mulher ainda possuir o útero, vai se optar pela forma conjugada, não só com a presença do estrogênio. Tá bom? Bem, então assim, eu acho que o importante da gente falar realmente quando a gente fala do estrogênio é justamente a gente entender esse momento da deficiência e que a gente vai ver mais alterações laboratoriais. Acho que a gama maior de alterações em que a gente vai ver realmente, a gente acaba realmente focando mais, e esse foi realmente o enfoque que eu quis dar para vocês, maior na testosterona. Acho que isso é o que a gente não vê muito, com muita frequência, ninguém fazendo intoxicação ou muita alteração por uso de estrogênio. Mas hoje na sociedade o que a gente mais tem visto realmente é esse uso indiscriminado de testosterona. E aí, essa realmente foi a minha intenção de trazer para vocês um pouco sobre isso. Quero agradecer. Eu esqueci, gente, de colocar meu contato. Eu tomar liberdade de escrever aqui para vocês. Colocar Instagram, qualquer coisa, se tiver. Eu vou abrir para perguntas, mas também alguém quiser depois chamar para a gente poder discutir alguma coisa. Diego. Esse aqui é o meu arroba. Oi? Aumentar? Pessoal, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, quer algum comentário. Não, Diego, eu tenho uma pergunta. Alguma. Uma por vez, assim. A testosterona gel. A minha dúvida é o seguinte: a gente vê muito no laboratório, tá cada vez mais frequente as mulheres usarem a testosterona gel. E aí você falou que a meia-vida dela é curta, né? Então, a duração é curta, a meia-vida ali é rápida. Só que o que acontece? A mulher vem, usa testosterona e colhe o exame. E aí a testosterona dela dá 400. E aí é o primeiro exame, não tem anterior, às vezes a gente não tem a química, e às vezes ela nem informa que está usando aquela medicação. E aí a gente liga, pede recoleta para a paciente. Aí ela volta 3, 4 dias depois, a testosterona dela dá 80. E aí o médico fala para mim, seu exame estava errado. Você está fazendo exame errado. E aí, quando a gente vai falar para a paciente, ela parou de usar. Né? Então, assim, a gente às vezes tem que insistir muito com o paciente para ele poder explicar para a gente que ela está usando alguma coisa. Então, eu queria entender o seguinte: quanto tempo isso dura, né, a ação de fato? Como que eu vou orientar meu paciente a fazer essa recoleta? Ou eu posso falar para ele, olha, vai ter que ficar sem usar a medicação para a gente realmente não usar? Ou não, o médico quer realmente saber
Excel em uso e quanto que isso deu, o que foi esse mês aqui, para eu falar para o médico também. Meu exame não está errado. Ela estava usando a medicação, sei lá, 10 dias, porque era acumulativa. Ela não é acumulativa. Eu Ela paralisar amanhã. já acabou. Então é o seguinte: quando é para avaliar a efetividade de dose, para quanto está ficando, o padronizado é que se solicite a aplicação no intervalo de tempo de mais ou menos 2 a 3 horas antes. A paciente aplica, aí ela vai para a coleta 2 a 3 horas depois. Esse é o padrão da gente observar realmente para eu entender isso. Exatamente. Vai se utilizar isso como parâmetro. O certo de se analisar é qual pico que eu estou conseguindo realmente fazer. Quanto de pico que está dando. Se eu estou fazendo um pico de 400 de dosagem de teste para uma mulher, ó, eu estou colocando ela com uma dose maior do que de homem. Então, está completamente indevido. Está usando de maneira suprafisiológica. Isso de jeito nenhum era para ser utilizado com o objetivo de terapia para libido coativo. Então, a gente está vendo um uso terapêutico. Já começa por aí. E essa paciente, igual você disse, ela não vai chegar dizendo que usa. Vamos lá, igual a gente tem proteção. Eles são obrigados A gente colocou já, a gente teve que colocar perguntas obrigatórias para quando tiver exame de testosterona, sempre que cadastrar, eles vão ter que informar se está em uso de alguma medicação. Injeção, gel, chip. Faz tempo de assinar, a pessoa, você vai imprimir e colocar ela para assinar, porque ela está assinando a informação dela. Agora, esse ponto que você falou do médico tá cobrando isso, já começa errado, porque a orientação já não partiu dali do momento de coleta. Tem que começar dali, a orientação. Ó, você vai aplicar, passa, né, você vai passar de manhã, aí você vai esperar 2 horas, você vai lá para o laboratório para colher, tá? Aí nesse tempo, 2 a 3 horas é o momento que você vai fazer a coleta. Em horas. Não, porque em torno de 18 a 24 horas já acabou. Tem mais nada. Não faz acumulativo. Não é igual, por exemplo, o uso da injetável, que aí sim a gente faz uma coisa que se chama empilhamento. Né? O que os fisiculturistas usam muito como estratégia, que é empilhar a dose de testo. A gente vai fazendo somatório de doses. E aí existem testosteronas de meia-vida mais longa e testosteronas de meia-vida mais curta. Aí vai se fazendo. Aquela que eu consigo empilhar, eu vou usando o somatório dela, e existem aquelas que são de uso mais curto, que usa a cada 2, 3 dias. Então tem muito isso. E a quantidade que passa do gel também vai fazer isso. Quando elas utilizam principalmente a fórmula manipulada, porque para mulher vai ser em concentrações menores. E aí a gente não acha realmente na alopatia formulações compatíveis, porque hoje o que a gente tem é o androgel, e o androgel é de 50 miligramas. A mulher, ali, em geral, vai usar um quantitativo quase que 10 vezes menor que isso, muito menor que isso, embora a gente está vendo umas coisas bem esdrúxulas por aí, né? Dosagem de gel de mulher de 25, 20 miligramas, então a gente está vendo doses muito altas. Exatamente. Exatamente, assim. O efeito masculinizante que a gente vai ver com essas doses é bem significativo. E aí entra toda aquela repercussão que a gente vai ver. DHT elevado, queda de cabelo, aumento clitoriano, aumento de acne, aumento de pelos. Então, toda a parte de virilização. E tem uma coisa que eu não passei para vocês, mas é importante a gente pensar. Existem diferentes tipos de testosteronas quanto a 2 ações. Quando eu falo em esteroide, eu tenho que pensar em 2 ações. A ação androgenizante e a ação anabólica. Por isso que são esteroides androgênicos anabolizantes. Então, o que se visa, principalmente, quando a pessoa está querendo usar para ganho de massa muscular? Eu quero a parte do anabolizante, mas eu não quero a parte androgênica. Só que é uma consequência. É aquilo lá. Eu tô ganhando isso aqui, mas eu pago um preço. Então ninguém quer a ação androgênica, que é o que vai dar os colaterais ruins. Né? Então por isso que muitas vezes
vai se desenvolvendo drogas diferentes, vocês viram toda aquela lista de drogas, porque tem intenções diferentes, porque vai se tentando aumentar a capacidade anabólica e diminuir a ação androgênica. E quando coloca testosterona reativa? Como que eu vou ferir? A gente tem, porque aí vai depender da concentração utilizada, e isso ela faz. A gente não tem horário, você pode coletar em qualquer horário, porque ali vai existir uma concentração mantida, é estável. Então, na teoria, a pessoa que o X, se ela colheu hoje, por exemplo, 10 dias, eu tenho que dar uma estabilidade. Se eu pensar em dias, eu posso ter dosagens diferentes. Não precisa. Não com pico. Exatamente. Eu passar o pico. 400 vezes 80. As concentrações vão ser menores. As variações serão menores. Ela não vai ser estável, mas pequenas. Exatamente. É isso que acontece. Porque se eu faço, por exemplo, uma de uso semanal, eu apliquei. Horas depois, pico, né? Vamos lá, 24 horas. Fiz ali, pico. Aí eu vou começar a ter um declínio. Aí 7 dias ali, acabou. Praticamente não tem mais nada. Agora, se eu estou com a utilização da via subcutânea no pellet, subiu, ficou. Vai caindo devagarzinho. Então, ali vai ser, aí depende da duração. Os de testosterona aí, em geral, 6 meses. 6 meses. Esse do gel, eu perguntei a quantidade que passa. A gente já teve caso do paciente e ela estudava no treino, e aí ela passava no corpo inteiro. E aí a testosterona fez, cresce tudo. Eu quarto inteiro. Sabe uma coisa, Drum? Sabe uma coisa preocupante? É quando tem filho em casa. É criança perde. É porque às vezes a mãe vai, manipula, né, passa em si, mas a mão ficou e não lavou. Ele vai pegar na criança e faz virilização. Acontece. Acontece de virilização. Fazer virilização no filho. Então, isso não é raro. Tem esposa, às vezes, que quer um abraço do marido para poder receber um pouquinho. E eu imagino pacientes transgêneros, né? Isso também a gente acaba recebendo também no laboratório, e aí eu ainda não sei se existe um padrão para isso já. Porque o paciente ele vem, às vezes ele também não forma aí o uso de hormonização. Então é o paciente que eu tô partindo do princípio que ele não fez troca de Não fez a transição. Isso, não fez a transição, não mudou documento, né? Então, assim, ele às vezes está só em uso de hormonização. E aí isso ele também não informa, às vezes, na recepção. Então aí a gente pega realmente mulheres com testosterona muito alta, né? E às vezes a gente vai entrar em contato e às vezes acaba que o paciente passa. Só que eu já vi também em outras aulas que existe um tempo, assim, de se o paciente está em uso de hormonização, por exemplo, mais do que 6 meses a um ano, eu tenho que trocar o meu valor de referência já para o sexo que ele está mudando. Exatamente. Eu já teria que colocar o sexo masculino no valor de referência. E aí a gente ainda está se adequando a isso. Porque o paciente precisa me informar que ele está em uso de hormonização para que eu libere o servaço de referência como masculino. Mas ela me apresentou um documento feminino. Tem uma coisa que às vezes, assim, hoje, quando no preenchimento, não sei se hoje é uma rotina, mas talvez começar a tentar ver a questão do nome social. Já tem. Já tem. Mas o paciente, às vezes, ele não informa. Isso. Não foi ainda, não houve, não assumiu, né, essa questão desse gênero transicionado, né? Para eu laudar, eu preciso de documento. Então, o que está em documento é o que é laudado. O nome social a gente utiliza para chamar, para falar, para causar sujeito. Sai do lado. Mas o laudo precisa sair quando... No laudo até que sai. Sai o nome, mas eu, enquanto profissional, eu tenho que levar em consideração o documento. Mas eu coloco o laudo com o nome social. E o valor de referência vai sair. Porque às vezes ela já está em transição e usando testosterona há um ano, e aí ela vai falar
E aí não faz sentido para esse paciente em específico, realmente assim, porque na avaliação de qual o valor sérico que vai ter que manter, vai se utilizar padrões masculinos para se pensar. Mas assim, tendo essa necessidade, porque aí fica difícil se vocês não têm, se vocês têm porque se tem uma obrigatoriedade, né, de eu sair com um laudo com o nome de identidade, de documento, não dá para a gente pensar que a gente vai conseguir trazer uma referência diferente ali, mas isso vai ficar na avaliação clínica. Vai ficar na avaliação clínica. Tem que ter interpretação. Exato. Mas eu acho que talvez nem cabe nesse. Eu não sei se isso pode trazer alguma implicação, às vezes, do próprio paciente, assim, eu queria que tivesse meu valor de referência masculino, né? Eu não sei se legalmente haveria algum problema em relação a isso. Exato. E aí que está também do valor de referência. Isso. Então, se não houve essa identificação também da parte do laboratório, vai se manter aquele do documento, né? Mas a interpretação clínica vai se basear no valor de teste masculino, que vai se buscar ali a taxa entre 300 e 400, essa média. Eu já estou usando há 6 meses de orgulho, vai mudar tudo, ou menos, às vezes. Na verdade, se está em fase de transição, a gente vai buscar as taxas que vão ficar ali entre 300 e 400. Esse é o valor. Não vai se buscar... Quanto tempo? 6 meses? Existe toda uma série de etapas para fazer esse transicionamento. Então, eu não sei exatamente esse tempo de duração, mas existem diferentes tipos de hormônios e diferentes doses que vão sendo utilizadas durante essa transição. Então, assim, é algo muito, muito específico trabalhar com transição sexual, e aí, realmente, quem entra mais dentro dessa seara, assim, acaba sendo o pessoal da endócrina, assim. Eles realmente, para essas transições sexuais, eles é que acabam tendo essa mão assim, de cuidado. Nada. Tinha levantado. No caso, por exemplo, se algum atleta faz reposição hormonal, que seja, como que seria tratado isso? Para poder ter essa aceitação do comitê. Tudo que o atleta vai usar de medicamento, eu preciso fazer uma carta de solicitação, de autorização para o comitê. Então vamos supor, existem esportes, por exemplo, que o atleta não pode usar beta-bloqueador. Por quê? Porque exige precisão e destreza. Dá um exemplo, né? Tiro de dardo. É doping se aquele atleta usar propanolol. Vamos supor. Então, se ele usar beta-bloqueador, é um doping. Tá, mas o meu atleta tem uma arritmia. E agora? Ele tem arritmia, ele precisa usar o beta-bloqueador, mas ele é jogador de dardo. Aí isso vai passar pelo comitê. Você vai ter que fazer um embasamento muito bem feito, colocar todas as justificativas. O comitê vai querer saber se não existe outra alternativa de utilização de medicação, e isso vai ser analisado pela comissão. Para uso de testosterona, muito... acho que, assim, eu nunca vi nenhum caso que foi aceito como possibilidade. O atleta tem hipogonadismo e vai utilizar a testosterona, e aí para esse... Exatamente. Não vai aceitar. Não vai aceitar. Para ele fazer essa solicitação no comitê, ele faz os exames para provar, e ele faz uma bateria de exames para, por exemplo, igual você falou, que haja alguma substituição, né? Ele faz os exames para comprovar. Tem que ter a avaliação laboratorial, vai ter que ter um relatório médico,
Isso vai ter que estar muito bem embasado e fundamentado, vai ter que se provar que não existe outra alternativa terapêutica, e aí vai se colocar aquilo ali. Mas é muito improvável que uma reposição de testosterona vá ser aprovada. Muito improvável. A gente, em geral, é impossível ter um atleta hipogonádio? Não é. Né? Mas a pessoa, até que consiga provar que ele não tem uma capacidade de produção adequada, que ele precisa de uma reposição, e aí definir níveis adequados para se manter esse atleta, para que ele não faça nível suprafisiológico, não dá. Não dá. Porque assim, todas as barreiras que se pode fazer para que você. É muito fácil burlar. É muito fácil ele usar em nível suprafisiológico em determinado momento, e aí depois ele faz um ciclo baixo, ele reduz. É muito fácil ele ter um ganho secundário com essa utilização. Então é por isso que muitas vezes reposição de testosterona isso não vai passar. Não passa na UADA. O comitê vai cortar isso como possibilidade. Mas a lista de substâncias, gente, ela é enorme. Hoje se fala muito sobre a utilização de cannabis. Então, assim, a cannabis ela pode trazer o ganho secundário também para o atleta. Mas tem algumas situações que hoje, por exemplo, se faz fundamentação que o atleta precisa de utilização e aí é enviado para o comitê, é feita essa análise. No fisiculturismo, principalmente os últimos Jogos Pan-Americanos que tiveram, houve avaliação de doping. Os atletas do Pan-Americano foram atletas que foram testados e não tinham utilização. Só que você percebe que o volume muscular do atleta do Pan-Americano não é o volume muscular de um Olímpia. Porque não consegue, gente. Não chega. Não chega. O volume muscular não consegue chegar. Então, o atleta, porque agora a gente tem ele como um esporte olímpico também. Mas o que a gente vai ver vão ser atletas que vão ter um perfil muscular mais reduzido. Né? A gente consegue ver muito bem essa evolução dentro do fisiculturismo, a década de 70, década de 80, década de 90, e aí você vai começando a observar, se vocês tiverem essa oportunidade, começa a avaliar a coxa desses pacientes. Vocês vão ver que num determinado momento, entre 80 e 90, a gente começa a ter coxa muito rasgada e muito trincada. Foi a era GH. Foi quando começou a surgir o GH. Aí, quando já entra ali nos meados de 90, entrando em 2000, você já começa a ver que aqueles que estavam com as coxas todas definidas começam a ter barriga de tartaruga ninja. Porque ele começa a ter visceromegalia. Que é um dos defeitos. Então, todos começaram, todos que estavam, né, num determinado momento, sequinho, barriga travada, chapada, coxa muito definida, começaram a ter dilatação de abdômen. Aquela carapaça. Olha, começa a dar uma olhadinha nesse perfil, olha a coxa e começa a olhar o tipo do abdômen. Hoje, um dos critérios de desqualificação de candidato é sinal de dilatação de abdômen. O atleta, não que não possa subir em palco, mas ele perde ponto. Quando você vai para julgar, é aquela coisa, tem que subir, tem que parecer que é natural. Tem que parecer que é natural. Mostrou que tem. É igual a aplicação de óleo. Eles fazem muito isso. Às vezes, quando quer corrigir uma imperfeição ou colocar algum volume diferente, aplica óleo. Então, eles fazem essas aplicações. Quando você vê ali, você fala assim, mas aquele músculo não tem aquele formato. Muitas vezes até silicone industrial. Aquilo que vai dar necrose, que vai dar problema e que vai matar. Exatamente. Então, é para justamente ganhar um contorno diferente, um volume diferente. Então, tem uma coisa que você começa a perceber muito, às vezes assim, nossa, mas aquele bíceps está muito diferente. Olha o antebraço, o antebraço não acompanhou. Ali tem alguma coisinha ali. Né? Então, tem isso. E hoje assim, os concursos que você mais vai ver
esse atleta gigantesco, é mais dos Olímpia, e esses realmente, assim, não, alguns da IFBB realmente vai ter esse valorizado, mas dos Jogos Olímpicos ou no American Bully. Você falou sobre essa questão da quimioterapia e da testosterona. Eu já acompanhei muitos ambulatórios de oncologia e eu nunca vi medindo testosterona. Eu quero saber se tem algum prejuízo, algum dano em relação aos cânceres, principalmente os que têm receptores hormonais positivos. Na maioria das vezes, principalmente quando a gente está falando em ação, né, antiandrogênica principalmente, no câncer de próstata vai se fazer esse tipo de avaliação seriada até para avaliar a resposta terapêutica, né? Alguns outros tipos de quimioterápicos eles podem ter essa ação também, de certo modo, para uma inibição de síntese. Agora, em geral, esse paciente, até pela própria debilidade, por inatividade física, redução de ação muscular, esse paciente ele vai tender a ter uma testosterona mais baixa. Vamos colocar como exemplo o próprio sedentário. O sedentário em si, ele pode tender a ter uma testosterona mais baixa. Agora a gente imagina, o paciente já está sedentário pela própria doença, ele está usando uma medicação que pode promover redução da massa muscular dele, a gente vai ter algumas medicações que podem ter uma ação negativa sobre a ação gonadal e de síntese hormonal, então definitivamente a gente pode ver sim uma queda, né, desses níveis. Agora, especificamente, por exemplo, câncer de próstata, que a gente quer fazer o acompanhamento, faz parte realmente de uma rotina a gente ter essa avaliação laboratorial frequente, até para ver efetividade de terapêutica. A gente vai falando, por exemplo, do câncer de mama, que deu esse receptor hormonal positivo. Ele, testosterona foi comprovado de alguma forma que tem essa interação? Não tem uma relação tão direta, não. De pesquisa, por exemplo, de dosagem de testo no câncer de mama. Não. Porque a gente vai ter uma relação muito mais associada com estrogênio do que a própria testo. Que é onde eles criticam a reposição hormonal exagerada, né? Que assim, a gente, na verdade, acaba aumentando muito o risco. A gente aumenta esse risco dessa mulher, e principalmente naquela. Claro, faz parte de uma contraindicação absoluta se tem um antecedente, né? Faz parte de contraindicação se tem antecedente familiar já daquilo. Então, vai se pensar muito bem nesse tipo de indicação. E definitivamente a gente vai pensar muito mais nesse receptor estrogênico, nessa dosagem de estrogênio, porque dentro do câncer de mama vai se utilizar bloqueadores de ação estrogênica para a gente não ver realmente essa ação, naqueles que são hormonopositivos. Mas atesto, mas acaba que só se a gente tivesse assim, uma situação muito específica, né, de uma paciente, só que não, porque se a gente está pensando, na mulher não tem aromatização. Na mulher a gente não vai ver aromatização. É igual assim, eu já vi uma situação esdrúxula de um colega que disse que ia fazer para a paciente dele uma reabertura de eixo. Aí eu quis entender como é que ele ia reabrir o eixo dessa mulher se essa mulher não tem eixo bloqueado, né? Usando testosterona, porque ali não tem gônada para poder inibir síntese de LH e FSH. Então, entra mais ou menos nisso aí. Inclusive, a pergunta sobre a aromatização. Você falou que a 5-alfa-lactase, geralmente ela vai, ou ela dura DHT. A testo, ela é metabolizada pela 5-alfa e vira DHT. Isso. Ou ela vai se tornar ou a aromatase age sobre ela formando estrogênio. Então, isso, a testo, então, ela pode sofrer a ação dessas duas enzimas. A 5-alfa vira no DHT, ou ela vai sofrer a ação da aromatase se tornando estrogênio. Isso. E já existe uma situação natural de equilíbrio
nós homens, a gente vai ter algo que influencia muito no nosso libido, é um equilíbrio entre os 3 hormônios, prolactina, estrogênio e testosterona. A gente às vezes acha muito só que o libido masculino ele é só pela testosterona, mas não. Esse equilíbrio muito delicado entre esses 3 hormônios tem uma relação muito importante dentro do libido masculino. E aí, só mais uma E hoje o movimento mais saúde, né? Mais parte física, mais academia, né? Nos Estados Unidos e no Reino Unido, alguma coisa assim. Eu vi isso recentemente. E essas pessoas estão buscando ser mais saudáveis, praticar esporte, né? Hipertrofia e tudo mais. Como que elas te buscam? Como dessas pessoas? Independente do uso ou não de hormônios e A gente precisa, na verdade, no consultório a gente acaba sendo muitas vezes mais um controlador do que aquela pessoa que vai dar aquela solução que a pessoa chegou no consultório querendo. Por quê? Hoje a gente é muito imediatista e a gente quer o resultado assim. Só que esse assim tem o preço. Aquilo não é água, né? O hormônio não é água, não vai entrar, não vai dar a beleza e vai sair embora como entrou. Então, uma coisa que a gente vê é que todo mundo que está buscando saúde, nem todo mundo, mas uma boa parcela, entrou buscando saúde dentro do exercício físico, vai acabar querendo também um ganhozinho estético. Quer alguma coisa, quer ficar melhor na roupa. E aí começa essa busca, né, incessante por alguma coisa que vai trazer esse benefício a mais. Mas a gente tem muita coisa que a gente pode agir no intuito de melhora de performance. Hoje a gente tem a organização de estratégias alimentares, suplementações adequadas que a gente pode instituir. Existem alguns ativos que podem melhorar a performance, né, em geral. A gente fazer uma organização e uma periodização melhor dessa forma de treinamento, como está sendo essa associação com os momentos adequados de alimentação, pré-treino, pós-treino. Então, reorganização de rotina, adequação de sono. Tem uma coisa que eu digo para os meus atletas que é, por exemplo, se eu tiver uma coisa para mexer em vocês, é na organização do sono. E muitas vezes a gente acha que, na verdade, a gente precisa tá buscando 1 milhão de coisas para poder mudar ali a minha estética corporal, mas o básico eu nem estou fazendo, mas eu quero um remédio que vai poder trazer essa solução. E o atleta em si, ele é esse exemplo maior que a gente tem. Porque o atleta, ele não está... atletas não vão estar com essa utilização dessa substância, ele consegue ter uma boa performance, mas assim, é uma mudança de mentalidade. É principalmente isso. É essa ação dentro da mentalidade do paciente. Se eu, onde eu quero, aonde ele quer chegar, que consequências que ele quer evitar, se ele realmente está buscando saúde, a gente vai ter que trazer essa conscientização. E o atleta? E eu que não sou atleta, ou atletas de moda, né? Como é que você abordar a sua organização? A gente faz assim, né? O trabalho que eu acho que hoje a gente dentro da medicina do esporte a gente pode proporcionar, primeiramente, é sempre importante a avaliação pré-participação, né, em exercícios físicos. Por quê? Primeira coisa, eu não quero que o exercício te seja prejudicial. Então, antes de mais nada, é importante que eu consiga entender, do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista ortopédico, do ponto de vista metabólico, você está pronto para fazer aquele exercício? Qual que é o exercício mais ideal para você? Qual que é a faixa de frequência cardíaca melhor para a gente trabalhar, para a gente poder ter um ganho? Então, a primeira coisa que eu acho que é a gente buscar isso, entender dentro da sua condição qual a melhor forma da gente realizar e o que é melhor para você.
Então esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente definir, e a partir disso a gente começa a lapidar. O acompanhamento seriado, ele vai acontecendo quando a gente vai conseguindo buscar melhores marcadores, buscar uma melhor composição corporal, que a gente vai conseguindo, dentro do acompanhamento, fazer justamente esses ganhos, onde a gente está buscando aí, eu quero realmente uma melhora da sua performance, e gradativamente, esse paciente a gente vai observando que bem orientado e bem direcionado, e com uma adequação de coisas que ele estava fazendo errado, a gente consegue começar a ver resultado. Agora, não adianta achar que realmente aquela pessoa que está chegando no consultório já com a cabeça que ele quer virar o Arnold ali, é uma mudança de mentalidade que a gente vai ter que fazer. O que ele está em busca. E aí, pessoal? Gostaram? Doutor Diego, muito obrigada. Obrigado. Agradecemos muito a sua participação. Esperamos vê-lo próximo